Em Georgetown, Washington, uma atriz vai gradativamente tomando consciência que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão. A primeira coisa que dá para se entender, dá para perceber do Exorcista, é que ele tem um tom de documentário, ele tem um tom bem realista, né? Principalmente na cena inicial que se passa no Iraque, em que vemos que o padre, interpretado pelo Max von Sydow, ele encontra um artefato no sítio arqueológico do demônio Pazuzu, e logo depois ele se encara com uma estátua do Pazuzu. E não é só nessa cena, tem várias cenas, vários momentos que dá esse tom realista. Parece que realmente estamos vendo um documentário sobre um exorcismo. E incluindo as cenas envolvendo os atores, tem a cena do hospital em que a Regan realiza os exames. Aquela cena realmente aconteceu num hospital. O médico que faz o procedimento realmente era um médico especialista no assunto. Isso aqui não é um filme fantasia, isso aqui é um filme de terror realista sobre exorcismo. E isso vale também pela trilha sonora. Não existe, na verdade, uma trilha sonora. A trilha é bastante minimalista. O filme persiste num silêncio contínuo. É por esse motivo também que duas coisas. A trilha sonora é ser tão conhecida que, na verdade, não é original do filme, foi pega através do álbum Tubular Bells, né? E o álbum ficou famoso por causa de ser parte da trilha do Exorcista e também pela mixagem de som. A mixagem de som é tão importante no filme, ela e juntamente com a montagem de o que chamam-se de jump scare, né? Que é aquele susto, que realmente é aquela passagem de imagem no corte, um corte tão brusco que a gente... Peraí, o que é isso? O que é isso? Você está vendo isso? Vocês estão vendo isso? E eu acho que o silêncio também faz parte dessa tensão do que realmente está acontecendo no Exorcista. O Exorcista, ele é baseado num livro escrito pelo William Peter Blatty, que é baseado numa história real que aconteceu nos anos 40, da história de um garoto que sofre um exorcismo. Em 1971 ele foi publicado e esse livro virou um best-seller. E mais tarde a Warner comprou os direitos do livro para fazer o filme. Foi escolhido uns diretores e quem ficou no cargo foi o William Friedkin. Infelizmente, o orçamento da Warner era muito apertado. Naquela época não existia a tecnologia de hoje em dia, não existia, a internet estava engatinhando, teve que se utilizar a criatividade, tanto que no YouTube pode-se ver o making of do filme, e a gente vê várias cenas engenhocas que foram construídas para fazer determinada cena, para fazer uma cena de pouquíssimos segundos. O Exorcista, ele foi um marco no cinema de horror. Até então não se tinha um filme de horror de tamanha prestígio, tanto para crítica quanto para público. Nunca teve um filme que causou enormes polêmicas, enormes discussões, e até hoje existe isso. Quase 50 anos do seu lançamento, o filme até hoje é serviço de discussão. A igreja se abalou muito, acusando que o filme não transmitisse a imagem do exorcismo que na verdade não é, e tentaram barrar o filme, boicotar o filme, causou um alvoroço no Oscar. Ele foi o primeiro filme de horror, de terror, a ser indicado a melhor filme, o que foi um marco. Até então isso nunca aconteceu. Ele foi indicado a 10 Oscars, ganhando apenas 2 pela merecidíssima mixagem de som e também para roteiro, para o William Peter Blatty, que escreveu o livro e assina o roteiro e a produção do filme. Mais tarde foi descoberto que o George Cukor fez uma reunião para tentar boicotar
o Oscar, porque ele acreditava que mancharia a imagem de Hollywood, da academia, e acabar com a imagem da era de ouro de Hollywood, da era de ouro dos filmes. Inclusive que, se parar para pensar, naquela época a maioria dos membros da academia eram homens mais velhos. Ele poderia ter ganhado mais prêmios do que ganhou, tanto que a categoria de efeitos visuais não foi apresentado naquela época. E segundo George Cukor, a categoria não tinha nenhuma relevância, mas é claro que tinha o Exorcista. Até hoje estudiosos, pessoas tentam decifrar certas coisas, certas imagens, certas mensagens subliminares através daquelas imagens. A produção do filme foi muito difícil, tanto a pré, quanto a produção, quanto a pós-produção. Foi um filme que demorou muito até a data de lançamento, até ser lançado. Principalmente, primeiro, na pré-produção, teve dificuldade na escalação de atores. E durante a produção e pós-produção, certas coisas acontecem. A Ellen Burstyn e o William Friedkin confessaram que certos acidentes inesperados aconteceram. No total, até o fim da produção, em torno de 8 pessoas ligadas ao filme morreram. Um incêndio inesperado aconteceu na gravação e o único cenário que ficou intacto era o quarto da Reagan. E também o fato do elenco. O elenco do filme é muito bom. A gente não pode deixar de falar da Linda Blair, que na época tinha 12 anos, ela era uma criança começando a adolescência. A corporeidade dela é impressionante, o olhar dela. E também para Ellen Burstyn, eu acho que se não tivesse a química entre as duas tão bem e tão forte, da tentativa de uma mãe tentar desesperadamente salvar a filha, não existiria esse filme. Também temos que dar ponto para o Max von Sydow e também para o Jason Miller. Temos que falar da Mercedes McCambridge, que faz a voz do demônio Pazuzu. A voz da Mercedes McCambridge já é grave e ela trabalhou para que ficasse mais grave ainda. E segundo ela mesma, ela comeu vários ovos, fumou bastante para atingir esse grave tão demoníaco. You know what she did? Your canting daughter. Os historiadores, alguns especialistas, tentaram entender o que o filme quer passar. O filme se passa nos anos 70, o lançamento do filme foi nos anos 70, e os anos 70 foi conhecido como o movimento estudantil, o movimento das rebeliões. Grandes revoluções, grandes rebeliões aconteceram nos anos 70. Também foi o auge das drogas, o movimento punk surgiu naquele momento. Então, alguns acreditam que o filme ele é um combate entre a família cristã conservadora contra esses movimentos de rebeldia, simbolizado pela personagem da Reagan. E outros acreditam que a Chris é uma mãe solteira, ela é divorciada e a filha sofre essas sequelas da separação entre pai e mãe. Alguns acreditam que aquilo ali, na verdade, é a raiva que se explode nela em cima da mãe como reação desse divórcio, dessa separação. Existem os filmes de terror antes do Exorcista e existem os filmes depois do Exorcista. Até hoje existem várias produções e vão surgir outras produções que têm como inspiração o Exorcista. A partir de então, muitas grandes produções começaram a surgir como inspiração do Exorcista. Então, de certa forma, ele catapultou outras grandes produções e quebrou um tabu de ser, em função do Oscar, mesmo não tendo toda a credibilidade merecida, ele quebrou um tabu, ele se tornou um grande filme de terror. Dá para fazer uma grande produção envolvendo um filme de horror. Até então era totalmente desvalorizado. Os filmes de terror sempre eram considerados filmes B. Então é muito bom quando um filme de horror chega a esse patamar, né? Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, ative o sininho para receber mais notificações, que vou falar sobre mais filmes de horror, mais críticas vão vir. E eu espero que vocês
tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.